Afinal, será que açúcar pode causar vício? Pode viciar? Resposta, mais ou menos. Vem comigo e fica até o final que você vai entender por quê. Pessoal, quando a gente fala a palavra vício na área da saúde, a gente está se referindo ao que antigamente era a dependência química e hoje a gente chama de transtorno por uso de substâncias, onde a gente tem várias substâncias, talvez as mais conhecidas álcool e tabaco. Essas substâncias, sem sombra de dúvida, a gente pode falar que elas viciam, porque a gente já viu que elas causam alterações cerebrais muito importantes que vão levar a gente cada vez mais a consumir mais e mais e de forma descontrolada. Quando a gente fala de alimento, não existe nenhum alimento isolado, por exemplo, o açúcar, que a gente pode comparar a mesma magnitude que acontece, por exemplo, no transtorno por uso de substâncias. O que pode acontecer é um comportamento alimentar associado a determinados tipos de alimentos, por exemplo, os hiperpalatáveis, ricos em açúcares e gordura, que causam grande sensação de prazer, que a gente pode ter um comportamento alimentar associado a esses tipos de alimentos, geralmente, que são, de certa forma, uma espécie de dependência, mas que de nem de longe se compara, por exemplo, à magnitude do efeito que um transtorno por uso de substância tem no nosso cérebro. Então, de certa forma, a gente tem aí, já viu em literatura, alguns tipos de obesidade que a gente tem um comportamento alimentar que o comportamento cerebral, ele é um pouco parecido com o que acontece nesse transtorno por uso de substâncias, mas numa magnitude muito inferior, tá? Então, não é que o alimento vicia, mas alimentos hiperpalatáveis, dentro de um contexto específico, podem gerar um padrão alimentar que é vicioso, né? E aí a gente já está entrando em doenças importantes da psiquiatria, que são os transtornos alimentares. Então, não é nem 100% verdade e nem mentira a gente falar que o açúcar vicia. Depende de como a gente está interpretando essa informação, mas de fato nem de longe se compara ao vício, né, que a gente conhece, as substâncias e drogas tradicionais